das grades. Olha, a ANTK, também conhecida por ANTAC. O que é ANTAC, mano? Agora tem que contar para mim o que é ANTAC, que eu fiquei aqui na maior dúvida, né? Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Senão o povo de casa, se eu não entendi, imagina, né, quem vai pegar pela primeira vez essa expressão. A ANTAC divulgou, né, a gente já está familiarizado com esse assunto aqui, imagina que está passando pela primeira vez nesse assunto aqui na frente da TV. Essa agência, viu, liberou e divulgou a vencedora do edital de licitação para o arrendamento do Porto de Itajaí. Você sabe que vem passando aí o Porto por uma crise já há alguns meses. Quem é a empresa que vai pegar, por conta do contrato ser de um período menor do que os demais contratos com portos de concessão, é 2 aninhos só. Aí é muito pouco. Quem vai pegar uma estrutura dessa para gerir durante 2 anos? Aí uma grande mobilização começou já no governo passado, transferiu para esse governo e agora parece que vai. Quem chega? Cris Pinheiro, ao vivo na tela do SBT, direto de Itajaí, porque é o seguinte, o Porto representa a economia, representa trabalho, representa movimentação, desenvolvimento. Agora vai, qual é a empresa que venceu e como que vai ser a operação, dona Cris? Tem prazo para que tudo volte à normalidade por aí? Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Notícia boa agora no final do ano, né? Para fomentar a economia, dar um respiro aqui para Itajaí, região e também Santa Catarina, né, Fernando? Ontem, nos 45 segundos do segundo tempo, a ANTAC, então, fez uma reviravolta aí no edital das propostas ali de licitação, né? E divulgou aí o nome da vencedora. É Amada Araújo, ela segunda colocada no processo, foi declarada vencedora ontem à noite. A ANTAC já havia descartado a empresa durante a etapa de classificação das propostas, mas voltou atrás porque a empresa provou que tem condições de operar nos berços 1 e 2 aqui do Porto de Itajaí. Lembrando, por apenas 2 anos, é um processo arrendatório aí provisório. O contrato prevê aí a movimentação expressiva de 44 mil TEUs, containers movimentados por mês, prevê um pagamento de R$ 60,63 por container e R$ 5,33 por tonelada de carga geral movimentados por mês. Daí você faz aí as contas de quanto isso vai cair para o Porto de Itajaí. A empresa é muito forte, Fernando, na Europa, sobretudo na Inglaterra, possui parceiros em Santos e os diretores já estiveram, inclusive, aqui no terminal visitando o Porto de Itajaí. Ela deve contar, inclusive, com parceiros, viu, para a operação aqui no Porto de Itajaí. O contrato da empresa vencedora passa a operar por 2 anos e o prazo pode ser prorrogado. Enquanto isso, a ANTAC prepara aí o edital do processo licitatório dos 4 berços daí definitivos. Lembrando que hoje o Porto de Itajaí está com 90% das operações paradas, atuando apenas com cargas gerais como celulose, açúcar, bobinas de aço e também carros importados. A previsão é que ela comece a operar, a Amada Araújo comece a operar aqui no Porto de Itajaí no início de 2024. Vamos aguardar. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, dona Cris. Grande notícia para fechar o ano. A gente passava na BR-101 e acompanhava aquele porto completamente parado, as moscas, impressionante. Uma estrutura que durante muito tempo trouxe riqueza, desenvolvimento para a região do Vale e estava completamente parado. Agora vai. Um bom negócio para essa empresa, meu caro Roberto Azevedo? Olha, primeiro, boa tarde, Fernando, mais uma vez. Boa tarde você que nos assiste. Primeiro, é um bom negócio, ainda é bom dia, né? Ainda é um bom negócio para Itajaí. Para o Porto vai ser a partir do momento que começar a operar. Eu sempre digo que Itajaí não é uma cidade que tem um porto, é um porto que tem uma cidade. Porque ali vive a riqueza. Quando a gente fala em Porto de Itajaí, do outro lado do rio, a gente fala na Portonave, no Porto de Navegantes, a gente está falando de grandezas de bilhões de reais.
Este é o movimento, são bilhões de reais. Outra coisa, o porto precisa ser remodelado e até mesmo a calha do rio também, porque os navios ficaram muito grandes. Então, exigem dragagem, exigem desassoreamentos constantes. E com essas últimas chuvas, é óbvio que foi depositado muito detrito lá. Mas sobre o porto, ainda faltam 2 berços de atracamento que serão objeto de uma próxima concessão, aí uma concessão maior, 20, 25 anos, e Itajaí precisa disso. Foi uma novela que começou lá no ano passado, quando havia a possibilidade de privatização. O Porto de Itajaí estava exatamente no processo de privatização do governo federal. Houve uma guinada, voltou-se a autoridade portuária a ser da prefeitura, portanto, é uma autoridade portuária municipal, e finalmente temos uma, digamos assim, sinal verde, né? Tá bom. Uma luzinha verde, né? Mas tomara, vai dar certo. Itajaí merece, Santa Catarina e a economia agradece. De volta, o Porto de Itajaí. Gabi?